De modo que nós cremos que Moisés já vive na presença do Senhor. Salmo 90, verso 12, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. No verso 10 ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Interessante. Voltando ao verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa primeira frase, ensina-nos a contar os nossos dias, o que seria isso? O que será que estava na cabeça de Moisés quando ele apresentou essa frase ao Senhor? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu gosto de pensar que Moisés estava como que pedindo a Deus: Senhor, me ajude a entender e a reconhecer que a vida passa, que eu não sou imortal, infinito, indestrutível. Ou como dizem os jovens, me ajuda, Senhor, a cair na real e entender que a vida é curta, que o tempo está passando e passa para todo mundo, até mesmo para as crianças, porque quem hoje já está assim, mais coroa, mais vivido, já foi criança também. A vida passa para todo mundo. É verdade que quando a gente é mais novo, a gente imagina que a vida é muito longa, mas depois de uma certa idade, normalmente dá assim um clique quando a gente chega aos 30, não é? Não sei, pelo menos comigo foi assim, talvez com você. Quando eu era menino aqui na igreja, 11, 12 anos, meu sonho era ter 15. Até pensando assim, a partir de 15, 16 eu já vou namorar. Aí um dia o irmão Isaurino veio e cortou meu barato. Vocês lembram dos irmãos Isaurinos? Os mais antigos é que sabem, nosso querido irmão Isaurino. O irmão Isaurino era ancião aqui da igreja, pela função e pela idade. E um dia o irmão Isaurino chegou para mim e disse assim: Gilson, eu gostaria de falar um pouco com você. Eu disse: claro, pois não, eu sempre tive por ele muita consideração e carinho e tenho até hoje. E ele disse assim: olha, você quer ser pastor, não é? Eu disse: quero. Ele disse: então eu vou te dar um conselho, deixa para namorar quando você começar a sua faculdade. Eu olhei para ele e disse: ô tio, é sério, irmão Isaurino? Filho, não precisa namorar agora. E ele foi saindo assim, eu fiquei tão triste, fiquei arrasado. E eu não tenho dúvida de que as meninas também ficaram arrasadas. Bom, eu acabei levando a sério o conselho do irmão Isaurino e deixei para começar a namorar quando eu iniciei a faculdade. E eu hoje dou esse conselho para os jovens, né? Uns atendem, outros não, mas cada um faz o que acha melhor, né? Mas o meu sonho era ter de 15 e aí ter 18, que o irmão Isaurino disse que com 18 estava liberado. Aí fiz 18, aí eu pensava ter 21. E eu comecei o ministério com 21 muito cedo. Eu fui ser pastor auxiliar lá em Brasília. E o meu medo era chegar na igreja e os irmãos perguntarem assim: filho, quando que seu pai chega? Né? Quando que o pastor vai chegar? Porque eu tinha realmente uma carinha de menino. Aí eu acabei de ser pastor em Itabuna. E eu não me esqueço, Dia dos Pais em Itabuna, uma programação especial na igreja. E disseram assim: vamos dar um presente para o pai mais novo. E aí foram tentar descobrir quem era o pai mais novo. E eu quietinho ali, eu não queria ser o pai mais novo. Mas no final eu, pastor da igreja, fui o pai mais novo. E eu pensava: não, eu quero ter uns 30, porque aí ninguém vai ficar mais: esse pastor é muito menino, muito novo. Porque vocês sabem que algumas pessoas subestimam outras pela idade, não é? Isso inclusive é um problema, não é? Pode ser um equívoco. Mas o fato é que eu cheguei aos 30, e quando cheguei aos 30 eu pensei: agora tá bom, chega. Mas os 40 chegaram e eu já cheguei à conclusão de que realmente melhor é ser novo, né? Porque depois dos 40 a gente sente que a gente está mais para lá do que para cá, né? Realmente tudo passa muito rápido. Eu sei que os que eram meninos aqui no meu tempo na igreja sabem disso. A gente parece que faz tão pouco tempo, não é? Que nós estávamos, não aqui, mas lá no antigo templo, brincando aí, correndo ali na praça e tal. Mas de repente
o tempo passou. Senhor, diz Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias. Imagine que daqui a 100 anos Jesus não tenha voltado ainda. Tomara que sim, né? Lógico que essa é a nossa expectativa. Mas suponhamos que daqui a 100 anos Cristo não tenha voltado. Qual de nós aqui estará vivo? Talvez nem mesmo os que hoje são bebezinhos viverão daqui a 100 anos. Talvez todos nós já estaremos descansando, né? Descansando é uma expressão boa, né? Alguns dizem assim, se morrer por descanso, eu prefiro viver cansado, né? Mas o fato é que a vida passa, e passa, já passou para tantos que a gente conheceu, que a gente amou, com os quais a gente conviveu, e vai chegar uma hora que vai passar para nós também. É claro que pelo fato de conhecermos a Bíblia e termos a esperança na segunda vinda de Cristo, fica assim aquela expectativazinha, quem sabe ele ainda venha nos dias da minha geração, porque é um grupo privilegiado que realmente não vai passar pela morte, né? Ainda que passarão por dias difíceis nas horas finais da história desse velho mundo, mas o Senhor vai poupá-los e eles realmente terão o privilégio de não passarem pela morte. Então a gente fica pensando assim, realmente tem essa chancezinha aí de eu não descer à sepultura, porque Jesus pode voltar nos dias da minha geração. Mas lembre-se que milhares, milhões e bilhões já tiveram essa expectativa, no então já foram para a terra. E não se iluda, porque isso pode acontecer também com você e comigo. Mas não estou dizendo isso para assustar ninguém também, porque nós cremos de todo o nosso coração de que aquele que vive e crê em Cristo jamais morrerá eternamente. São palavras do Senhor. Quando Cristo se manifestar em glória, a primeira providência dele, antes de beneficiar os justos vivos, será, diz a Bíblia, ressuscitar os que morreram confiantes em sua palavra, para que eles vejam sua glória, para que eles vejam com os próprios olhos a confirmação da promessa, de que eles não creram em vão no Senhor. Porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor é fiel e cumpre todas as suas promessas. Então, apesar de tratar desse assunto de que a vida passa, de que nós não somos imortais, de que nós não somos indestrutíveis, a gente também não precisa ficar com medo, porque somos mais que vencedores, não é? Por meio daquele que nos fortalece.